E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente trouxe um tema que, apesar pra gente falar muito sobre o assunto, ter muita informação, muita gente ainda se pergunta se deve fazer o exame, se não deve fazer o exame. Então hoje a gente vai trazer a seguinte pergunta: o que é o Papa Nicolau e para que serve e por que ele é muito importante? Então essa é a pergunta do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, ó, vamos começar explicando um pouco do que é o colo do útero. Então, a paciente tem um órgão genital, né, tem as estruturas da parte pélvica, da parte de baixo aqui da barriga, que é o útero, e o útero tem um prolongamento, que é um final, ele é como se ele fosse uma bexiga, e é onde a gente assopra a bexiga ali, é o colo do útero. E essa parte do colo do útero, ele entra dentro da vagina, então a vagina, ela abraça uma parte do útero, e essa parte que ela abraça é o colo do útero. E essa parte do colo fica dentro da vagina. Então, o paciente, quando tem relação sexual ali, basicamente o colo do útero faz a comunicação entre a vagina ali e o útero. E as partes lá pra cima, né, que são todas as partes dos órgãos genitais internos. Bom, e esse colo do útero, essa parte final do útero, ele tem ali alguns tecidos, alguns epitélios, né, células que são importantes. Então, tem células ali dentro do colo do útero, da endoscervix, e tem células da parte externa do colo do útero chamada de ectocervix. E essas células, eles são, basicamente, tem tecidos diferentes, né? O tecido de fora, ele é pavimentoso, estratificado, que a gente fala, tem várias célulazinhas ali, e a parte de dentro são glandulares, tem uma célula só, que é colunar, e ela é uma glândula. Bom, e o colo do útero tem uma junção entre esses dois epitélios, esses dois tecidos, que é o glandular e o estratificado, que a gente chama de GE, que é junção lá escamo-colunar. Bom, o que é o Papa Nicolau? É um exame realizado pelo médico, né, realizado às vezes pelo profissional da área da saúde, que retira um pouquinho de células desse colo do útero. Então a gente passa aquele aparelhinho, aquele bico de pato que a gente chama, coloca e identifica aquele colo do útero ali, e a gente vai com uma escovinha e pega células dessa região. Então, o que é o Papa Nicolau? É um exame que retira células do colo do útero para serem analisados. Então, ele é chamado de um exame citológico, ou seja, um exame que analisa células. Ele não é um exame que analisa tecido, ele não é uma biópsia, por exemplo, ele é um exame citológico. Bom, por que chama Papa Nicolau, né? Porque o médico patologista que descreveu o exame, ele chamava Geórgios Papa Nicolau, é um médico grego que mostrou a importância desse exame como cole e o que a gente vê de alteração, tá bom? Então, o que é um exame citológico do colo do útero que é feito ali na parte do colo, né, através do especular, na parte da vagina da paciente, tá bom? E por que ele é muito importante? Qual que é a importância do Papa Nicolau? Bom, aqui tem uma coisa bem interessante, assim. A medicina sempre achou que o câncer fosse uma doença genética, uma doença de exposição a coisas químicas, mas nunca imaginou que o câncer pudesse ser passado para outra pessoa. Até que um homem descreveu o HPV, né, o papiloma vírus humano, e ele descreveu que esse vírus ele tem trofismo, ele gosta do colo do útero, e esse vírus é capaz de alterar as células do colo do útero, e levar ao câncer de colo do útero. Então, o câncer de colo de útero ele é causado pelo HPV. E o HPV é uma doença que passa na relação sexual, é considerado uma DST. Então, ele é muito importante para observar as alterações do colo causadas por este vírus do HPV. Então, ele é um exame citológico que está ligado à oncologia do câncer de colo de útero. Então, ele é um exame cito-oncológico, ou a gente chama também de oncologia, citologia oncótica, né? Então, é a citologia, que são a análise das células para visão oncológica. E o HPV é um vírus que pode alterar o núcleo da célula, ele causa algumas atipias. Então, qual que é a importância, então, tentando responder? Ele é um exame que consegue fazer o diagnóstico do câncer de colo de uma forma prática, barata, rápido, acessível, e consegue fazer o diagnóstico muito precoce. Então, se a paciente ela vai ali no ginecologista, no profissional da área da saúde, para fazer o Papa Nicolau uma vez por ano, você consegue fazer o diagnóstico do câncer de colo muito precoce, enquanto ele está em fases iniciais. E tem uma coisa muito importante do câncer de colo: ele normalmente, pelo HPV, ele tem uma evolução lenta. O vírus não consegue causar câncer em 1 ano, 2 anos.
Então ele normalmente demora ali 5, 6, 7, 8 anos, dependendo de algumas outras variáveis, como a imunidade da paciente, ele tem uma evolução lenta. Então, de fato, o que a gente precisa? Acompanhar a citologia oncótica, né? Fazer o exame de Papa Nicolau, essa coloração específica que o Papa Nicolau falou, para analisar as células do colo do útero e fazer o diagnóstico precoce do câncer de colo. Luiz, e complementa um pouco isso, por que é importante fazer o diagnóstico precoce do câncer de colo? Porque se você fizer o diagnóstico precoce, você cura o câncer. Então, a curabilidade, o tratamento, você não morrer de câncer de colo, está ligado a você fazer o diagnóstico precoce desse exame chamado de citologia oncótica, tá bom? Para terminar o vídeo, pessoal, colha o Papa Nicolau. Se você tem uma parceira, se você é homem e está assistindo esse vídeo, se você é mulher, vai colher o seu Papa Nicolau. E para terminar, quais são as regras? Então, se você começou a namorar, normalmente 2 ou 3 anos da pós-primeira relação, você colhe o seu primeiro Papa Nicolau. Aí você colhe toda uma vez por ano. E os guidelines mais atuais brasileiros se você tiver 2 ou 3 normais, você pode colher uma vez a cada 3 anos, tá bom? O que eu sugiro ali é sempre que você for no ginecologista uma vez por ano, se puder colher o Papa Nicolau, colha, faça esse exame que o diagnóstico do câncer de colo realmente tem uma incidência muito alta. Para última informação do vídeo, a gente sabe que uma mulher morre de câncer de colo a cada 3 minutos. Então, não para deixar muito polêmico o vídeo, mas nesse vídeo que durou 6 minutos, 2 pessoas morreram de câncer de colo, para vocês terem uma ideia como é importante esse assunto. Valeu, pessoal! Se inscreve no canal, ativa as notificações e manda aí para as pessoas que você conhece, porque essa informação é muito importante. Um abraço!